Hey pessoal, aqui é o BK falando e desta vez vamos voltar no tempo para relembrar de A Mansão Foster para Amigos Imaginários. A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Esse vídeo foi sugerido pelo Soul Knight Fanfics. Se quiser sugerir algum desenho para falar nesse quadro, veja se o desenho que quer está na playlist de Voltando no Tempo. Se não tiver, é só pedir nos comentários. A Mansão Foster para Amigos Imaginários se passa no mundo onde amigos imaginários ganham forma física ao serem imaginados? Não diga! Agora eu já disse! E nessa história tem praticamente dois protagonistas, Mac, o menino humano, e Blue, seu amigo imaginário, tendo mais destaque no Blue do que do Mac. Os dois moravam juntos tendo que sobreviver ao irmão do Mac chamado Terrível, que sempre tenta infernizar a vida dos dois. Quando sua mãe chega em casa, Terrível bota a culpa no Mac e no Blue. E ela, apesar de não botar a culpa nos dois, decide ter uma conversa com Mac, discutindo que ele já era velho demais para ter um amigo imaginário e que deveria se livrar do Blue. Na mesma noite, enquanto via TV, o Blue encontra uma propaganda sobre a Mansão Foster e decide no dia seguinte visitá-la com Mac. Vendo que parecia um bom lugar para o Blue viver, Mac decide deixá-lo lá sem saber que era um local para a adoção de amigos imaginários. Tem um trama todo que acontece nos 3 primeiros episódios sobre isso, mas o que importa é que no final, Blue poderia viver na mansão sem ser adotado, desde que o Mac visite a mansão todo dia. E a partir daí, é apresentada a vida diária do Blue na mansão com os outros moradores. Dos personagens principais temos Mac, um garoto de 8 anos que é bem maduro e esperto para sua idade. Ou eu deveria dizer mais pé no chão? Talvez até sensato se bobear. Por ser uma criança ainda, vai ter momentos que ele vai aprontar vez ou outra com o Blue. Só não é recomendável dar açúcar para ele, porque já temos um episódio mostrando o resultado de quando ele ingere açúcar. Sendo sincero, não há muito nele que se destaque na minha visão, mas ele tem seu carisma. Blue, como dito antes, ele é um amigo imaginário do Mac, e sinceramente, eu não sei se o Mac queria que o Blue fosse assim, mas essa coisa azul é infantil e caótica demais. Sabe aquela criança que consegue ser chata por achar que tudo na vida é fácil? Esse aí é o Blue. Geralmente é o responsável pelos problemas que acontecem na mansão, e às vezes num nível que eu não sei como é que ele não foi expulso dela ainda. Ao menos em alguns momentos críticos ele se preocupa com Mac ao ponto de largar parte desse lado problemático dele. Madame Foster. Ela é a fundadora da Mansão Foster, uma velhinha simpática e alegre que gosta de festa, e às vezes é meio travessa. Dá pra dizer que ela tem um espírito livre, e é uma das poucas personagens que nunca abandonou seu amigo imaginário, Senhor Coelho. Ele é um amigo imaginário da Madame Foster, é bem rígido quanto às regras, e acontece de ser contrariado pela sua criadora justamente por isso, fora quando não é contrariado por outros moradores. Mas não interessa o quão rígido ele seja, nunca vai contra a Madame Foster, ao menos eu não notei em nenhum momento que ele a contraria. Frank. Ela é a neta da Madame Foster e cuidadora da mansão, ajudando a manter tudo em ordem. Geralmente é tranquila, simpática e paciente quando dá. Mas às vezes sua paciência acaba em pouco tempo por causa do Blue ou Sr. Coelho, e dadas as situações que ela passa eu não a culpo por isso. Detalhe é que ela é louca pelos biscoitos que sua avó faz, mas num nível que ela não se controla de jeito nenhum. Minguado. É um amigo imaginário bem alto que, mesmo cego de um olho e sem um braço, é um jogador de basquete habilidoso e bem educado. Tão educado que tendem a abusar da sua bondade. E ainda fica pedindo desculpas direto por coisas simples que ele pensa ter sido responsável pelo problema, quando na verdade nem foi. É alguém que não sabe dizer não quando pedem a sua ajuda, mas ao menos é sensato em recusar quando percebe que o pedido de ajuda é problemático. Eduardo. Apesar de sua aparência monstruosa, é gentil, doce e um tanto medroso. Para compensar, ele é forte pra caramba, e ele não pensaria em usar 2 vezes essa força caso ele fique bravo ou ver seus amigos em perigo. E tem 2 características bem legais da parte dele. Uma é que ele gosta de batata, e a outra é que suas falas têm um sotaque espanhol. Coco. Eu sempre achei que ela fosse só uma galinha diferenciada, até eu descobrir que ela é uma mistura de um pássaro com palmeira e máquina de gacha, aquela que você gasta uma moeda para ganhar item surpresa. Digo isso porque ela tem uma habilidade de botar ovos de plástico que ao abri-los sai um item aleatório ou de acordo com a vontade dela. Ela basicamente só sabe dizer coco, mas de alguma forma todo mundo entende o que ela diz. Ah, e ela é meio biruta também, então não estranhe se em algum momento vocês verem ela enlouquecida. Há outros personagens que têm seu destaque, mas que aparecem de vez em quando, sendo eles Terrível, o irmão malvado e burro do Mac, que por sinal seu nome no original é Terrence, Duquesa, a amiga imaginária egocêntrica e snob, Queijo, um amigo imaginário bem esquisito e aleatório eu diria, e Gu,
uma garota hiperativa que fala rápido com uma grande imaginação, eu diria. A Mansão Foster para Amigos Imaginários possui 6 temporadas com 79 episódios no total, 13 episódios cada temporada, com exceção da terceira que tem 14 episódios. Já tem um tempo que eu queria falar sobre esse desenho, principalmente porque eu gostava dele. Vendo hoje eu até gostei do geral, mas eu fiquei levemente com um gosto amargo em ver de novo por causa de um detalhe. Ele se chama Blue. Calma lá, que antes de eu explicar, tem uma coisa sobre os episódios que eu não mencionei antes. Depois dos 3 primeiros episódios, quase todos os outros têm uma história única a cada episódio, tipo Pucca ou Phineas e Ferb, que por sinal eu já falei de ambos no canal. E além da primeira temporada, os 2 últimos episódios da 4ª temporada e os 3 últimos da 6ª temporada são episódios com tramas contínuas, basicamente seguindo a mesma lógica dos 3 primeiros episódios. Dito isso, conforme eu fui revendo os episódios, eu conseguia lembrar da base do que acontecia em cada um deles. E sabendo disso, eu percebi que eu assisti quase todos os episódios que passava na TV. Só que assim, eu não lembrava que em quase todos os episódios, o Blue era o principal responsável pelo caos que acontecia. Fazendo o roteiro desse vídeo, eu estava soltando críticas fortes sobre ele, achando-o insuportável, egoísta, narcisista, coisas que ele realmente é. Inclusive, eu estava praticamente sem freio. Mas eu precisei acalmar os nervos, ler um pouco sobre o personagem nas wikis para entender que ele é só uma criança que acha que consegue fazer tudo e que tudo se resume nele sendo superior. Eu não lembro se eu não me incomodava com ele quando mais novo, justamente porque eu era criança. É bem provável que seja o caso. Hoje eu afirmo que eu não detesto o personagem, mas eu passei a gostar menos do desenho por causa dele. Ainda mais que ele é o protagonista. Ele e o Queijo são os únicos que eu realmente não gosto muito hoje. Já o resto é o oposto, eu simplesmente adoro todos. Mesmo o Terrível e a Duquesa? Esses dois aí só servem pra serem zoados mesmo, então eu relevo. Porém, mesmo com tudo que eu disse, ainda existem personagens que são bem mais insuportáveis do que o nosso azul principal. Não à toa, um deles deixou de ser canônico e os outros só são complicados, pra dizer o mínimo. E eu acho que eu falei de tudo que eu não gostei do desenho, o que é curioso, já que eu geralmente faço o contrário. Eu sempre falo que eu gostei primeiro e depois eu falo que eu não gostei. Dessa vez eu fiz o inverso. Bem, então vamos para o lado positivo. Mesmo reclamando do Blue, eu gostei das histórias meio malucas, dos personagens e do visual no geral. Pessoalmente, eu tenho como meus personagens favoritos o trio principal de amigos imaginários, Minguado, Eduardo e Coco. E de extra a Frankie e Madame Foster. Visualmente, cada personagem era facilmente memorável e de certa forma fáceis de desenhar. Pelo menos o Minguado e o Blue eram os mais fáceis. E a dublagem brasileira era perfeita. Sendo bem honesto, eu tenho meus problemas com o Queijo, mas eu pego menos pesado com ele porque eu gosto da dublagem brasileira dele. Tem uma coisa legal que eu não lembro se tinha outro desenho fazendo isso na época, mas durante o encerramento, ao invés de mostrar a abertura achatada ou apenas imagens estáticas, coisa que era comum na maioria dos desenhos, nesse caso era mostrado loops de uma cena do episódio, ou até cenas que complementam o final do episódio, deixando pelo menos eu mais interessado em ver até o final mesmo durante os créditos. E além das 7 temporadas, também teve 18 episódios de curtas. O nome meio que já entrega. São episódios com duração menor em comparação aos regulares. Nada muito especial neles, apesar. A empresa que produziu o desenho foi a Cartoon Network Studio, e seu criador é Craig Douglas McCracken. Esse, além da Mansão Foster, também criou as Meninas Superpoderosas na Cartoon Network e Galaxy Wonder na Disney. Apesar dele ser o criador, a série foi desenvolvida junto com Lauren Faust, conhecida como a criadora de My Little Pony Amizade é Mágica. E uma coisa interessante sobre o desenho é que ele foi a primeira animação da Cartoon Network feita no Flash. Sim, aquele Flash da Adobe que trocou o nome para Animate. O que pra mim é curioso, já que quando eu penso em animação feita no Flash, sempre vinha aquelas animações mais zoadas e engraçadas. E eu já tô até vendo alguém comentando: Ô BK, mas aí você tá comparando uma animação feita na piada com uma animação produzida por empresa? Calma que eu não tô querendo fazer comparações. O que eu quero dizer é que é interessante saber disso, já que eu conheci o Flash por essas animações zoadas. E descobrir que a Mansão Foster foi feita por ela, só me deixa impressionado com quão bem feito dava pra fazer animações com ela, além das que são mais simples. Tem crítica pros dois lados sobre isso. A minha opinião final sobre o desenho é que ele é bem divertido, ainda que eu não goste muito do Blue hoje como antigamente. Na verdade eu acho que eu nem me incomodava com sua presença, mas eu acho que sou eu que estou sendo chato demais agora que eu tô mais velho. No geral é legalzinho de assistir as situações malucas e até os finais inesperados que teve bastante nele. E eu realmente gosto desse detalhe. Mas aí, o que você acha de A Mansão Foster para Amigos Imaginários? Deixe sua opinião nos comentários, se curtiu o vídeo deixe seu gostei, se não é inscrito se inscreva no canal para receber os novos vídeos e compartilhe o vídeo para que conheçam esse canal.
Eu vou ficando por aqui, então é isso pessoal, até mais e falou!